Glória a Deus, que momento maravilhoso nós podemos desfrutar hoje aqui em mais um GC Online. Que alegria ter a sua companhia. Você que está aí atrás da tela, no YouTube, na TV. Você também que está aqui no estúdio comigo. Pastora Lívia, Fernanda, o Alisson. Juntos nós vamos então aí viajar pelas páginas da Palavra de Deus. E eu já quero também aqui te fazer um convite para você ficar sempre ligado nas redes sociais da nossa igreja, da Igreja Batista da Lagoinha Matriz, também aqui da Rede Super de televisão, para você acompanhar toda a programação, todos os cultos e tudo que tiver para você aproveitar com a sua família e com a igreja também. Mas antes de começar agora o nosso GC Online, a gente vai orar ao Senhor, consagrando a Ele esses próximos minutos de estudo da Palavra. Ore junto comigo nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua graça no nosso meio. Eu quero Te louvar por mais uma oportunidade tão especial de conhecermos mais sobre o Senhor, de adorarmos o Teu nome, que o Teu Espírito Santo nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E a meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha verdade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Nada vai, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada não, ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Eu sei, para mim. Nós queremos mais. Quero conhecer-te, Deus, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que dos seus braços existe um espaço
para mim, para mim. Glória a Deus. Existe um espaço para nós no Senhor e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da nossa lição do GC Online de hoje é o Deus que concede perdão e misericórdia. Ou seja, o Deus que te recebe nele, que abre um espaço para mim e para você nele. E diante disso a gente fica até constrangido, cantando e perguntando que amor é esse, que graça incalculável. Quero te convidar a abrir a Bíblia junto comigo em João, capítulo 8. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. O Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. E a Bíblia nos diz assim. Acompanhe aí junto com a gente. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém. Amém. A gente está diante de um texto bem conhecido e até bem falado, né? Bem polêmico. Esse texto sobre esse perdão dessa mulher pega em adultério, dessa mulher adúltera. Talvez você já leu esse texto, já ouviu alguma pregação ou algo sobre ele, falando sobre a maldade dos fariseus, a hipocrisia dos fariseus, desses mestres da lei, dessas pessoas que acusaram essa mulher. Afinal de contas, a gente já conhece um pouco do histórico, né, dos fariseus, a gente ouve, a gente vê muito escrito nos evangelhos Jesus falando mal dos fariseus. Talvez você também já tenha lido esse texto com a ótica de: nossa, mas como assim essa mulher acabou de adulterar e ela já foi perdoada assim? Como que pode um perdão tão fácil? E você pode ter lido e ter diversos encontros com esse texto. Mas a gente está diante de um diálogo aqui. Uma mulher, fato, pega em adultério, que estava sendo apresentada a Jesus. E a pergunta era: Jesus, e agora? O que o Senhor vai fazer? Se a lei, e aí é o ponto que a gente entra, se a lei de Moisés, se a lei de Deus diz que é para apedrejá-la, o que o Senhor vai fazer? Afinal de contas, Jesus, era o Filho de Deus, estava fazendo tantos milagres e já estava correndo ali a polêmica pela cidade dos acontecimentos. E agora, qual que seria o posicionamento de Jesus? Vamos se ater primeiro aqui nessa parte da lei. A gente observa a Bíblia falando, lá no livro de Romanos, por exemplo, eu vou até abrir aqui para a gente ler rapidinho. Em Romanos, no capítulo 7, no versículo 7, diz assim: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, por exemplo, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, a gente observa que a lei, ela é justa e ela revela o nosso pecado. A lei não foi dada para salvar. A lei de Moisés, quando tem todos aqueles mandamentos, ela não foi dada para que o homem conseguisse cumprir na sua totalidade, porque a gente não consegue estar à altura da lei, mas ela foi dada para revelar a nossa pecaminosidade.
E muitas vezes é isso que a palavra de Deus faz com a gente, não é, pastora Lívia? A gente acaba que diante da Escritura Sagrada, a gente é colocado diante de um espelho e a gente percebe o quão limitados nós somos e incapazes de agradar a Deus com aquilo que as nossas mãos produzem. Sim, é verdade. E esses fariseus, eles não estavam preocupados com o coração daquela mulher, em restaurar a vida dela. Eles estavam ali como detetives da fé dos outros e estavam tentando, de fato, condenar aquela mulher e usando aquela situação, na verdade, como um laço para poder pegar Jesus também. E quantas vezes a gente não tem esse temor com a palavra de Deus? A gente não usa a palavra de Deus para restaurar as pessoas, para trazer vida, para trazer restauração, salvação. A gente usa a palavra para poder ficar condenando. Nossa, se você não fizer isso, você vai para o inferno, não sei, e não dá a palavra, não ensina a palavra, não usa a palavra como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. A pessoa pega a palavra da verdade e taca na cabeça da pessoa e fala, condenado, já era, não vai dar para você. Isso é muito perigoso. E quando a gente pensa desse jeito, a gente está falando dos fariseus, que ficavam tão assim apegados com a lei, eles não viam os próprios pecados. Porque Jesus, ele falou, olha, atira a primeira pedra quem não tem pecado. A gente não sabe o que Jesus escreveu lá. Pode ser que, um achismo meu, vai que ele escreveu o pecado de cada um. Você fez isso, você fez aquilo. Por quê? Porque a pessoa que não entende que a palavra de Deus é poder para transformar, para libertar, para restaurar vidas, ela vai usar como ferramenta para machucar os outros. E também não vive esse processo de transformação. Exatamente. Então, é um caos. Então, a gente Hipocrisia. Hipocrisia, essa é a palavra. Então, esses fariseus estavam fazendo isso. Pegando a palavra, não tinha nada a ver com uma restauração, não tinha nada a ver com um perdão que ia acontecer ali. Eles só queriam pegar a palavra para poder ser um estilingue mesmo, para poder cercar Jesus e ser uma cilada para a vida dele. Exatamente. E aquela mulher ficou descanteada, Ninguém ligou para ela. Eles não estavam nem aí com ela. E aí, às vezes, a gente pega a palavra, em vez de a gente se preocupar com os perdidos, a gente fica levantando, arrotando religiosidade, querendo defender uma coisa que ela nem vive. Exatamente. Eles estavam pegando aquilo que era o certo, fazendo a coisa errada com aquilo que era o certo. De fato, a lei de Moisés, a lei de Deus, ela é rigorosa, ela é santa, ela é justa. Tá? Aqui em Levíticos 20:10, o texto que eles estavam usando para querer colocar Jesus à prova, diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, a pena é de morte e, desde sempre, o salário do pecado é a morte. Nem sempre física, mas a morte espiritual é uma consequência imediata. Foi assim com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O homem pecou e foi expulso da presença de Deus. Morte é ausência de vida, morte é ausência de Deus. E a gente observa que a lei de Deus trazia essa realidade para todo homem. A grande questão é que os fariseus pegaram a lei e, ao invés de entenderem o real significado, o motivo e o propósito dela, pelo contrário, eles pegaram a lei como uma ferramenta de acusação. A Bíblia fala que Jesus, nesse momento, ele tinha se assentado para ensinar algumas pessoas. Só que alguns vieram para aprender, outros vieram para acusar. A gente vê, por exemplo, eu estava até conversando recentemente com um amigo, o pastor Matheus Alves, falando sobre muitas vezes o nosso posicionamento como posicionamento de Mical diante da dança de Davi. A gente vê Davi celebrando, adorando, sendo intenso, e a gente fica na posição de Mical só da varanda, olhando e criticando. E esses dias a gente teve batismo na Lagoinha Matriz, e eu estava no sábado à tarde lá assistindo os batismos, e eu vendo a intensidade das pessoas celebrando o batismo, celebrando, louvando a Deus porque estavam batizando. E para nós, às vezes, é uma coisa tão simples. E a gente olha aquilo e a pessoa tão intensa por causa do batismo. E o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, exatamente sobre esse ponto. Nunca critique a intensidade de quem foi muito perdoado, porque quem foi muito perdoado, muito ama. Nunca critique a intensidade de quem foi muito perdoado.
né? Então a gente vê, quando a gente observa o quão rigorosa é a lei, a gente também observa o tamanho do perdão que nós recebemos, não é, Fernanda? Assim, claramente, se você for pensar de modo racional, ela não merecia o perdão. Ela sabia que estava errado. É igual hoje, a gente sabe. Você sabe que você não pode matar uma pessoa? Sei. Que você não pode roubar? Sei também. Se você sofrer as consequências por isso, é errado? Não. Né? Você tem que lidar com aquilo. Mas é exatamente isso que você falou, assim. Jesus, ele veio desde o princípio, ele cumpriu a lei. Em momento nenhum você vê Jesus descumprindo a lei. Ele só mostrou, com toda a sabedoria e graça dele, naquele momento que era uma emboscada, porque o que aqueles fariseus queriam mostrar? Que ele era um leviano. Um impostor, que estava ali pregando a palavra, se intitulando Messias, mas que não cumpria nem mesmo a lei de Deus. Então, eles queriam pegar ele assim, olha, tá vendo? Ele não condenou essa mulher que claramente tem que ser condenada. E Jesus, hora nenhuma, ele fala, não, gente, ninguém taca pedra nela, coitadinha. Ele leva para o outro lado, né? Vocês não têm pecado? Quem não tiver, atira a primeira pedra. E ele vai saindo um por um, né? Então é isso, mostrando esse perdão de Deus que vai muito além das atitudes, mas que não é nem um pouco leviano, porque ele não termina e fala com a mulher assim, que bom que ninguém te apedrejou, né? Você não merecia isso mesmo. Ele fala, vá e não peques mais. Você foi livre aí agora, mas você tem que entender que existe princípio, existe propósito, então não saia aí vacilando não, mulher. Isso é muito importante observar. O perdão não é barato. Né? O perdão custou a vida de Jesus. O perdão não é um salvo-conduto para você continuar pecando. Não, se eu pecar, vou lá dar uma arrependidinha. Não é isso. Não é um arrepender, voltar a fazer, arrepender de novo, voltar a fazer, arrepender de novo. Não, Jesus falou, vai, não peques mais. Ele não foi leviano, como a Fê falou. Ele não passou o pano. Né? Ele falou com ela, olha, mulher, acabou. Isso não pode mais acontecer. Não peques mais, não faça isso de novo. Né? Então, a gente vê aqui Jesus sendo sério a respeito do pecado. Ele a perdoou e ele libera ela com essa afirmativa. Não, né? Não faça isso de novo. Isso é muito importante a gente observar, porque às vezes as pessoas elas ficam numa vida cíclica, né? Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. E o verdadeiro arrependimento é não cometer de novo, não fazer de novo. Exatamente. É uma mudança de vida. Falta entendimento do que é a graça de Deus. Porque aí usa de graça barata. Exatamente. As pessoas não têm uma compreensão completa, verdadeira a respeito da graça e acham que porque foram perdoados sem precisar oferecer nada, elas estão justificadas e têm uma justificativa, né, para poder viver a vida de qualquer jeito. Então, se eu fui salvo pela graça, se eu não preciso de boas obras, então para que eu vou lutar contra as minhas vontades? Para que eu vou lutar contra os meus desejos? E, na verdade, isso revela um falso entendimento da graça de Deus. É uma falta de entendimento dessa graça. Se primeiro, né, a lei, ela nos coloca nessa posição de pecadores, de ofensores do caráter de Deus, até fala aqui na parte de objetivo, na agenda, ninguém jamais foi salvo por guardar a lei, mas ninguém foi salvo pela graça sem que antes tivesse sido convencido pelos seus pecados pela lei. Então, a lei e o Espírito Santo, a Bíblia fala, tem essa missão, né? De convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim. E de aplicar a nós, mediante esse convencimento, a graça do sacrifício de Cristo na cruz, né? A salvação pela graça. E aí a gente recebe essa graça, mas a gente vai continuar vivendo do mesmo jeito. Então, de que adianta o convencimento, não é, Alisson? De que adianta a obra do Espírito na nossa vida se não for para nos transformar, para nos mudar? Exatamente. E até porque, se a gente for olhar, a gente nunca vai conseguir retribuir à altura o amor de Jesus por nós. E ele nem pede isso. Ele nunca pediu para a gente morrer numa cruz, para a gente fazer alguma coisa, porque ele já fez isso por nós. Mas o que nós podemos fazer, então? Pai, se eu não sou perfeito, o
que eu posso fazer que vai agradar o seu coração, que vai mover o seu coração? É eu renunciar? Então a gente tem que buscar entender aquilo que agrada o coração de Deus e aquilo que vai demonstrar nosso amor por Deus. Se eu renunciar à minha carne, se eu lutar contra o meu pecado, vai fazer com que eu agrade o coração de Deus, nós devemos buscar fazer isso. Porque senão entra exatamente naquilo que vocês falaram de a gente usufruir de uma maneira errada da graça. Porque a gente faz... É como se a gente estivesse fazendo Deus de bobo. E Deus não é bobo. A gente que fica de bobo achando que tá tudo tranquilo, né? Tipo, errei aqui, mas Deus perdoa, então não tem problema. Depois eu peço perdão. E a grande verdade é que a gente fica vivendo uma vida circular, que fica na mesma coisa, não sai do lugar, né? Mas quando a gente entende, né, exatamente igual você falou, quando a gente entende o real valor da graça de Deus, aquilo que realmente é a graça de Deus, a gente entende que a gente deve lutar para agradar o coração de Deus e fazer com que tenha valido a pena aquilo que Jesus fez por nós. Senão é como se a gente tivesse pegado o sacrifício de Jesus e jogado fora. E é isso que uma pessoa que não crê em Deus, que não vive essa vida assim, muitas vezes faz. Banaliza a graça. Né? Exatamente. Então a gente precisa começar a rever sobre isso. Exatamente. E assim, né, a Bíblia fala, né, contra o pecado, você ainda não lutou até o sangue. Ou seja, sangue. A gente precisa realmente se esforçar. Arrepender não é chorar, ficar cheio de sentimento. Não é um sentimento. Isso é remorso. Né? Porque a gente... Não é isso que Deus espera. Deus espera que a gente tenha uma firme conduta contra o pecado. Uma firme conduta de abandonar o pecado. Porque um pecado que é reincidente, né? Que fica vindo e voltando, significa que você não arrependeu coisa nenhuma. Você sente remorso, fala assim, eu sei que está errado, mas quando eu vi eu já fiz. Mas peraí, você não está velando ali pela palavra, vigiando, orando, você está nem aí, está distraído, você está vivendo a sua vida de qualquer jeito. E um real arrependimento é um fruto, vai gerando frutos de arrependimento, que é uma vida santa, né? Onde você fica ali vigilante para não cair de novo, né, em tentação. A oração do Pai Nosso fala isso, não deixe cair na tentação. Ou seja, se eu não tenho que cair nem na tentação, quanto mais ficar vivendo a vida do pecado. Se eu estiver vigilante só na percepção de não cair em tentação, eu não vou cair no pecado. Então, se eu tiver essa oração constante no meu coração, Deus não deixa nem a tentação chegar. Não deixa nem eu, né? Não deixa eu cair nela, porque ela é uma armadilha para eu cair no pecado. Se a pessoa é uma pessoa que realmente está vivendo a vida de Deus, ela entendeu que ela tem uma fragilidade, uma coisa que ela precisa vigiar, ela vai fazer essa oração e ela vai buscar ter esse fruto que é viver uma vida santa e vigilante. Exatamente. Até porque a graça e o amor de Deus não poupam a correção a nós. Né? O salmista, no Salmo 23, eu amo fazer essa citação quando eu vou falar sobre disciplina e correção. Porque ele fala que o teu cajado e o teu bordão me consolam, são consolo para mim. Aquilo que é instrumento de justiça, né? Instrumento de correção, de disciplina, é consolo para o salmista, porque ele entende. Sozinho eu vou cair de novo. Sozinho, né? Pela minha própria força, a minha carne ela anseia pelo erro, anseia pelo pecado. Mas diante da revelação da santidade de Deus, eu entendo quão impuro eu sou e do convencimento do Espírito Santo a respeito da minha impureza, eu agora busco mais dessa graça sobre a minha vida. E aí, diante disso, eu começo a viver uma vida de transformação. A misericórdia e o perdão de Jesus, diz aqui na conclusão, sempre nos levarão por um caminho do desejo em abandonar o nosso pecado. Então, quando a gente fala muitas vezes sobre a graça de Deus, a gente lembra muito do perdão, mas a gente não se atina, não se toca de que a graça também é uma capacitação para a gente continuar se santificando, para a gente continuar se purificando, se separando, se distanciando do pecado. Aqui, né, teologicamente, a gente vê impresso nos 4 evangelhos uma transição da revelação de Deus. Na lei se revelava o caráter, a santidade, né, de Deus, se revelava a regra. Mas aqui, a partir do livro de Mateus, seguindo pelo Novo Testamento, a gente vê de forma completa a revelação de Deus a partir daquele que é a imagem do Deus invisível. A gente vê aqui um Deus que é reto, que é justo, que é santo, que não mudou em relação ao Antigo Testamento, mas um Deus também que é gracioso, um Deus amoroso, um Deus que de fato concede perdão
e misericórdia. E eu oro para que, em nome de Jesus, essa mesma graça e essa misericórdia alcancem a sua vida, alcancem a sua casa, que você seja encontrado por essa graça ao ponto de ser convencido do seu pecado, se arrepender dele e caminhar a partir disso em uma nova vida, em uma nova caminhada, em uma nova história para a glória do nome de Jesus. Amém? Então que o Senhor te abençoe com graça e com paz. A gente vai encerrar aqui mais um GC Online. Preciso te lembrar, continua ligado nas redes sociais aqui da nossa igreja, da Rede Super de televisão. Fica ligado acompanhando toda a programação. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, Deus, por mais esse GC Online. Que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades ao nosso coração. Abençoa cada irmão que está assistindo e acompanhando nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim.